Irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Moab Esdras e eu estou passando aqui mais uma vez na nossa live do Socorro da Madrugada. Live essa que tem alcançado várias pessoas. Muita gente tem sido abençoada, curada, renovada, transformada, e o nome do Senhor tem sido glorificado. Amém? Deus abençoe a tua vida de maneira rica, poderosa e toda especial. Vai compartilhando, daqui a pouquinho pastor Napoleão Falcão vai estar ministrando a palavra de Deus. Vai ouvindo esse louvor. Jesus, só tu me entende e conhece o meu coração. Escuta agora minha aflita oração. Somente em ti eu sei que encontro solução. Vai compartilhando, vai compartilhando. Graça Toscano, Deus te abençoe, Graça. Deus abençoe. Estou chorando É ele, é o homem do programa Amanhecendo com Fé, pastor Jailton Santos, meu pastor. Seja muito bem-vindo ao programa Socorro da Madrugada. Paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, meu querido pastor Moab Esdras. É uma honra pelo convite recebido da sua pessoa, até porque eu quero dizer a você, Moab, eu tive o privilégio de estar num culto na Cidade Alta, na década de 80 para 90, com Napoleão Falcão, ministrando em frente à casa do estudante, bem novinho na fé, e ouvindo, aprendendo com este homem de Deus, que hoje, naquele período, eu estava ali com aproximadamente 3 anos de crente, bem novinho na fé. E em outubro agora eu vou completar 33 anos servindo ao Senhor, meu querido pastor Moab. Amém. É um privilégio, realmente. Eu fiz o convite pessoalmente para ele. Falei com ele, é uma pessoa muito humilde, muito tranquila, sempre dialoga com a gente. Eu disse, pastor Napoleão, fecha com a gente. E até nesse instante, há meia hora atrás, ele fechou. Estamos aguardando ele adentrar aí a live, porque nós vamos aproveitar todo o tempo. E é um tema propício para nós que somos ministros. Ele vai falar sobre o suicídio no meio dos ministros. Maravilha, glória a Deus. Muito conhecido no planeta Terra, no nosso Brasil, no nosso país. Um homem que tem uma estrada, um homem de Deus. E um homem que Deus levantou ele na área da escatologia. Um homem que transmite a ministração, pastor Moab, com maior facilidade. Deus tem dado este presente a este homem. E eu só tenho a agradecer a Deus por esta oportunidade. E eu peço aos meus queridos irmãos que estão no Instagram, @Jailton Santos Oficial, que compartilhem, porque tenho convicção e certeza que será uma noite muito especial para o povo de Deus, para os ministros e para todos que vão estar com você aí participando deste grande culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Pronto, eu marquei com ele às 23 horas, eu disse a ele que entre 23 horas e 10 minutos eu iria colocá-lo na linha de frente. Enquanto isso, eu quero aproveitar o senhor para nos trazer uma pequena palavra, uma pequena meditação da palavra de Deus. Amém? Amém, meu querido. Eu me sinto honrado e glorifico a Deus por esta oportunidade. Já tivemos hoje o nosso culto com aplicativo muito especial,
esse Acabei de chegar de aplicativo. Manancial também. Maravilha. Hoje a congregação Lírio das Serras tivemos o culto de doutrina com a participação da igreja, tivemos louvores da harpa cristã, participação dos irmãos fazendo a leitura, oração. Foi uma bênção e o Senhor, mais uma vez, com a sua grande misericórdia, nos concedeu a palavra. Eu quero deixar aqui um versículo da palavra de Deus. É um versículo que ele é tema de grandes campanhas de oração, de fé, está baseado no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 33, versículo 3, que está escrito: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quero dizer aos nossos queridos amigos, pastores, você que está passando no Instagram, está vendo esta live, que Deus lhe abençoe. O segredo é clamar a Deus. A Bíblia diz que tudo tem o seu tempo determinado. Tem situações que você faz uma oração com a sua mente a Deus e o Senhor já responde. Mas tem situação que é para clamar, que é para suplicar, buscar, como está escrito no livro de Isaías 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Pois eu quero dizer Pastor que nesta Jailton, noite... Pois não, meu querido conta pastor. aquele seu testemunho que o senhor falou, pastor Napoleão Falcão acabou de entrar, o reverendo. Conta o que o senhor falou há 10 anos atrás, para ele ouvir. Há 10 anos, aproximadamente 30 anos atrás, 30 anos atrás, pela graça de Deus, eu aceitei a Jesus Cristo no ano de 87. E o meu querido pastor Napoleão Falcão, ele é um amigo particular do pastor Jairo Caio. E aconteceu no centro da cidade uma grande concentração da Igreja Evangélica Assembleia de Deus na congregação do Templo Central, na cidade, que nós temos uma congregação na cidade. E teve em frente, eu creio que ele se lembra, em frente à Casa do Estudante. A Casa do Estudante teve uma grande concentração evangelística e naquela época eu era 3 aninhos servindo a Deus no Templo Central, na época saudoso pastor João Batista da Silva e o pastor Napoleão Falcão, naquele período pregando em tudo que era o Brasil, a sua agenda muito cheia, porém, como Jairo Caio, ele tinha um acesso ao pastor Napoleão, ele foi cooperar com a juventude, foi uma noite da glória de Deus, uma noite muito especial. Eu quero dizer que me sinto honrado, porque este ano eu completo, pela graça de Deus, 33 anos que aceitei a Jesus Cristo como Salvador, e hoje eu posso dizer que aprendi muito com o pastor Napoleão Falcão, com as suas mensagens, com os seus CDs, naquela época, fita cassete, CD, ele se lembra deste período, a tecnologia avançou, porém naquela época era fita cassete, pastor Moab, e este homem tem história em nossas vidas, com certeza muitos pastores que hoje estão na linha de frente, aprendeu muito com o pastor Napoleão Falcão. Quem nunca se inspirou no pastor Napoleão Falcão, né? Homem de Deus, é referência no mundo inteiro, principalmente no nosso Brasil, e aqui eu quero mandar um abraço especial, pela graça de Deus, hoje, servindo a Deus na Assembleia de Deus, com o meu pastor Martim Alves da Silva, o nosso pastor presidente aí, Aderne, e também dirigindo uma das congregações da capital. Eu só tenho a agradecer a Deus. Hoje, ministro do Evangelho, eu só tenho a glorificar a Deus. Dizer que o nosso querido pastor Napoleão Falcão, ele vai ter surpresa quando chegar no céu. Porque tem muitos filhos da fé, muitos obreiros, muitos servos de Deus que no caminhar, novo convertido, foi ouvindo as ministrações da palavra de Deus, conferindo, e hoje, ele está aí hoje, participando deste momento, desta live. Eu só tenho aqui agradecer, e agradecer a Deus, Moab, pela sua vida, pelo seu ministério, pela sua família, e ter lembrado aqui do servo de Deus. Eu vou estar terça-feira no programa Amanhecendo com Fé, na FM 92.5, no programa Amanhecendo com Fé, agradecendo a Deus por este momento, e eu quero dizer, continuar dizendo como está escrito aqui em Jeremias,
33:3. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Como é bom estar na presença de Deus. E são as misericórdias do Senhor as causas de não sermos consumidos. E eu quero aqui, com a sua permissão, já fazer uma oração pela sua vida, pelo seu ministério, e também nesta oração apresentar o nosso querido pastor Napoleão Falcão. Amém? Oremos. E convido a você, meu irmão, que está no Instagram, para orar comigo. Pai, aqui estamos em tua presença. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração te pertence, Senhor. E aqui nesta noite eu tenho certeza e convicção que o teu filho, pastor Napoleão Falcão, será usado de uma maneira extraordinária. E muitas vidas serão alcançadas, ó Deus, com esta ministração. E usa o teu filho com autoridade, como o Senhor tem usado na terra. Também intercedo por Moab, pastor Moab, que nos convidou para fazer a oração inicial deste grande culto de louvor e adoração ao teu nome. Durante este dia estivemos na tua presença, glorificando a Deus à noite, muitas lives, Senhor, muitos cultos onde o Senhor falou de maneira extraordinária, e não será diferente nesta noite. Abençoa o teu filho, manifesta a tua glória, trabalha nos corações daqueles que vão ouvir esta palavra. Meu Deus e meu Pai, eu oro no nome do teu Filho Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre, e a igreja diz amém. Agradeço amém por esta grande oportunidade. Deus o abençoe, pastor Moab Esdras, e Deus também abençoe o nosso convidado na noite, pastor Napoleão Falcão, que será o instrumento de Deus na terra, através deste vídeo, do Instagram, da tecnologia, chegando nos lares, no Brasil, fora do Brasil, recebendo aí a autorização de Deus e ministrando a poderosa palavra de Deus. Um abraço, a paz do Senhor, Deus meu abençoe. Querido pastor Moab Esdras. Meu pastor Jailton, Deus em Cristo, continue te abençoando. Foi um prazer receber o Senhor. Te amo de coração, o Senhor sabe disso. Vou colocar agora o pastor Napoleão Falcão para a gente aproveitar todo o tempo. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Meus irmãos, vai compartilhando esta live. É uma live que Deus tem operado coisas grandes. A semana inteira, várias pessoas vomitando enfermidade. A semana inteira, as pessoas sendo curadas dos rins, de Covid. Várias pessoas contando testemunho, mandando foto das enfermidades que foram expelidas, as enfermidades que saíram na hora. É a live do Socorro da Madrugada. E eu, com 32 anos de idade, eu fui pastor por 24 anos na Assembleia de Deus. Nunca na minha vida eu iria imaginar que eu iria fazer uma live com o reverendo, respeitado, pastor Napoleão Falcão. Eu estou muito feliz, o meu coração está explodindo. Seja muito bem-vindo, pastor Napoleão, à live do Socorro da Madrugada. A palavra está com o senhor, porque eu não tenho nem palavra. Pela sua humildade, o senhor me respondeu o WhatsApp, o senhor foi cortês, o peso que o senhor tem no Brasil e no mundo, mas não subiu a sua cabeça, e eu aprendo até hoje. Eu só tenho 32 anos, sou pastor há 8 anos pela CGADB, mas a cada dia eu me inspiro no senhor, no Gesiel Gomes, no Gilmar. Eu digo, Deus, eu quero ser como esses homens. Tá? E a palavra está com o senhor. Esse tema propício que foi o senhor que escolheu, é um tema realmente atual. Deus te abençoe, pastor. Deus te abençoe. Eu queria estar aí para te abraçar. Obrigado, pastor Moab, pastor Jailton, que terminou de nos trazer a palavra. Muito obrigado por tamanha consideração, afeição, afeto, espírito fraternal. Muito obrigado a todos vocês. Saudação de paz a todos os irmãos em Natal, Rio Grande do Norte, no Brasil. Que Deus continue a nos guardar, nos abençoar e nos fortalecer. Eu quero convidar a todos para nós abrirmos as nossas Bíblias no livro dos Salmos, capítulo 55,
versículos 12, 13 e 14. Salmo 55, versículos 12, 13 e 14. Pois não era um amigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Não era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas era tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Meus queridos e amados irmãos, aqui está uma profecia relevante, uma profecia que historia dentro do tempo e do espaço, um prognóstico profético daquele que trairia Jesus, Judas o Iscariotes. E aponta direcionalmente para tantas traições que temos visto neste mundo contemporâneo. Afinal de contas, o traidor nunca será bem sucedido. E este homem, desta feita, opta para tirar a sua própria vida, suicidando-se. O ser humano, ele é interessante, ele é tricotômico. As faculdades do Espírito Santo é a fé, a consciência e a intuição. Por estes três elementos, nós temos a capacidade de adorarmos a Deus, porque são as faculdades do Espírito. Já o corpo, ele possui 5 órgãos, chamado órgão dos sentidos, que são o olfato, o paladar, o tato, a audição e a visão. Os critérios do certo e do errado e da intelectualidade concentram-se aqui, no corpo, cuja porta principal é a alma. Sendo o homem tricotômico, o homem é espírito, alma e corpo. Um cientista francês chamado Roberto Rucki, ele descobriu no ano de 1665 a famosa teoria das células humanas. E ele ensina o seguinte: teoria celular é a afirmação de células categóricas, que todos os seres vivos são formados de células. E ele classifica a célula em 3 partes: cilíndrica, achatada e alongada. Quer dizer, plasma, citoplasma e núcleo da célula. Descobriu-se, por conseguinte, que nós temos do frontal até o tendão de Aquiles, nós temos 60 trilhões de células. Estudou-se também e descobriu-se que o DNA de cada célula humana equivale a 1,70 m. Então, se nós multiplicarmos 60 trilhões de células, porque só o nosso cérebro tem 9 trilhões de células. Se nós multiplicarmos 60 trilhões por 1,70 m, então, esta multiplicação em fita métrica daria para ir na Lua 3 vezes. Então, isto é o DNA das nossas células. Isso faz parte da engenharia genética. E a Lua, Deus criou a Lua e colocou no firmamento, não somente para iluminar a noite. A Lua funciona também como uma grande diaconisa de Deus. É preciso que as pessoas saibam disso, que o papel fundamental da Lua não é somente clarear a noite, mas é oxigenar os mares. Quer dizer, se não fosse a Lua, os oceanos seriam pútridos. Não havia vida marinha. A Lua mantém também os equilíbrios das placas tectônicas e os pântanos
São os equilíbrios dos oceanos. E esse processo dá-se chamado tábuas das marés. E quem comanda isso é a Lua. Oxigenando os mares têm condição de nos dar peixes e crustáceos. Porque tudo que Deus faz é pensando no bem-estar do homem. O homem não tem nenhuma razão sumária para tirar a sua própria vida, se ele pensar nos benefícios e como Deus trabalha em prol deste homem. Porque Deus é gregário, e por ser gregário, ele tem prazer de se socializar com os homens. Por que ele se socializava com Adão na viração do dia? Por que ele se socializou tanto com Moisés? Como está escrito. Com os outros homens eu lhes falo por enigma, mas com você, Moisés, eu falo cara a cara. Isso é sociabilidade. Deus não precisa do homem, mas gosta do homem. E para isso se socializa com ele. Porque Deus é eterno, é autônomo. Deus não tem conselheiro. Para Abraão ele disse, jamais ocultarei o que eu faço a Abraão, porque ele é meu amigo. E ele foi o único homem na história, que Deus mandou olhar para ele. Deus nunca mandou olhar para ninguém, somente para o Senhor. Mas uma certa vez Deus disse, olhai para Abraão, meu amigo. Meu Deus. Então Abraão foi um paradigma, foi um referencial. Por isso Deus deu tanto aplauso e laurel à vida briosa e testemunho impoluto do nosso patriarca Abraão. Por isso que a Bíblia referenda isso, dizendo que todos que são da fé são benditos como o crente Abraão. Então Deus fez o homem tricotômico. O corpo é a bainha da alma. A alma é a sala de gravação do espírito. Tudo que vai para o espírito passa na alma. A alma é a parte do homem que tem contato com o mundo material. O mundo secular. Ela é o princípio inteligente que anima o corpo. É a sede das nossas emoções. A Bíblia mostra-nos a evidência de 4 designações da palavra alma na Bíblia. Primeiro, alma como sentimento do homem. No Getsemane, Jesus disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Seu sentimento estava abatido. Jesus tinha 3 sentimentos. Sentimento de humildade, sentimento de submissão e sentimento de obediência irrestrita ao Pai. Então, sua alma, seus sentimentos estavam abatidos. Existe alma como pessoas, como indivíduo. Romanos 13, verso 1. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venham de Deus, e as potestades que existem foram ordenadas por Deus. Alma ali não é sentimento. Alma ali é pessoas, é indivíduo. A terceira designação da palavra alma, alma com função biológica. Levítico 17, verso 11, está escrito, porque a alma da carne está no sangue. Então, patologicamente falando, extinguiu-se o sangue do corpo, extinguiu-se a vida física. E a quarta designação da palavra alma na Bíblia é alma como parte mortal. Mateus capítulo 10, verso 28, Jesus disse, não temais o que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Apocalipse capítulo 6, verso 9, está escrito, vi debaixo do altar de Deus as almas dos que foram mortos pelo testemunho de Jesus e que clamavam e diziam, até quando, justo juiz, dominador dos céus e da terra, vingarás o sangue daqueles que habitam sobre a terra? João viu as almas clamando,
se clamavam, estavam em estado de consciência. As maiores doenças que existem no mundo estão na alma da pessoa. A alma pode sediar as seguintes doenças: angústia, ansiedade, desânimo, depressão, solidão, mau humor crônico e impaciência e, por fim, medo. Olha quantos elementos podem sediarem as nossas almas: angústia, ansiedade, desânimo, depressão, solidão, mau humor crônico, impaciência e medo. Você sabe que a parte mais rígida do esqueleto são os nossos ossos. Nós temos 208 ossos. Essa foi uma das perguntas que Deus fez a Jó. Quem colocou ossos no ventre da grávida? Se a parte mais rígida do esqueleto é os ossos, a Bíblia diz sobre o mau humor. O mau humor apodrece até os ossos. Toda pessoa mal-humorada não tem amigos. Há 3 designações da palavra amigo e como funciona. Amigos são aqueles que multiplicam as nossas alegrias e dividem as nossas tristezas. Amigos são aqueles que aparecem quando todos desaparecem. Amigos não são aqueles que nos atiram flores e elogios. Amigos são aqueles que ajudam a tirar espinhos. Estes são os verdadeiros amigos. Então, uma pessoa mal-humorada não tem amigos. E a Bíblia diz que o mau humor apodrece até os ossos. O mau humor é o caso de envelhecimento precoce. Sim. Nós temos aqui na face, quando você faz um mau humor ou fica mal-humorado, você contrai 64 músculos. Quando você ri, você contrai 16 músculos. Um coração alegre aformoseia o rosto. Mas pelas dores do coração, o mau humor, o rosto fica pálido. Então, Jesus morreu e ressuscitou para nos dar a salvação. E os componentes da salvação são os frutos do Espírito: gozo, paz, alegria, bondade, temperança, mansidão, benignidade, longanimidade. São os frutos que acompanham ou devem acompanhar a nossa salvação. A carta aos Filipenses tem 4 capítulos. A palavra alegria aparece 9 vezes. E Paulo disse: outra vez vos digo, regozijai-vos. Estava perto do ano 58 da era cristã. Estava perto de Paulo ser morto pela guilhotina de Roma. Mas mesmo nas vésperas do seu martírio, ele ainda diz para a igreja: regozijai-vos no Senhor. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Então, a alegria é fruto do Espírito. E nem todos os crentes são alegres. São salvos, mas não são alegres. Salvação é uma coisa. A alegria da salvação é outra coisa. Ela faz parte do fruto do Espírito. Então, as doenças são angústia. A palavra angústia, no original grego, é aporia. E aporia quer dizer incapacidade de se encontrar saída. É nessa hora angustiante e parturiente
que os homens que não conhecem a Deus, que não têm familiaridade com Deus, tomam decisões desastrosas e até mesmo suicídio. É preciso ter muita comunhão com Deus, um relacionamento estreito com o Senhor, para não dar evasão, para que a angústia, o desânimo, a ansiedade, a solidão, o mau humor crônico, a impaciência e o medo não desemboque na chamada depressão, deprimência. É quando a pessoa não encontra mais alegria em nada. Desaparece tudo. Para ele não há mais amigos, não há mais ninguém. Ele se vitima de tudo e de todos. Isso é muito ruim. O salmista Davi passou um momento desse, quando ele disse: tornei-me esquecido do coração deles. O homem é um ser gregário, sociável. Quando o homem se torna esquecido, ele parte para a deprimência, ele parte para a depressão. Há muitas causas psíquicas e psicossomáticas que levam o homem a se deprimir. Hoje mesmo, agora, falei com um rapaz que está com o coronavírus, e ele disse: pastor, eu estou isolado. Ninguém pode me visitar. A minha família não pode me visitar. E começou a chorar. Começou a chorar. É um passo muito trágico. E é por aí que vem a angústia, a ansiedade, o desânimo e muitas vezes a depressão. A depressão é um estado de pasmo que pode levar a loucuras vis. A loucuras vis. Lembrai-vos, nós somos salvos. Nós somos crentes. Não vos esqueçais. Os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Mesmo assim, nós estamos agregados no corpo do pecado. Com toda a amplitude salvífica, nós ainda estamos agregados no corpo do pecado. E Paulo disse: enquanto eu estiver neste corpo, eu estou ausente do Senhor, mas eu espero a redenção deste corpo para habitar com o Senhor, porque isto é muito melhor. A salvação ela tem três tempos, três atenuâncias soteriológicas: salvo da pena do pecado, salvo do poder do pecado e salvo do corpo do pecado. As duas primeiras salvações já foram efetuadas na cruz. Na cruz nós somos salvos da pena do pecado, pela eficácia do sangue de Cristo. Há três elementos fundamentais que garantem e autenticam a nossa salvação. Número 1, a graça. Número 2, a fé. Número 3, o sangue. Graça manifestada, sangue derramado e fé operante. A fé não é racional, a fé é transcendental. A fé transcende os limites das imaginações humanas e de todos os pensamentos. Então, falta a última salvação. Qual é a última salvação? A salvação do corpo do pecado. Então, um crente pode ficar angustiado. Ele não é déspota, ele não é robô, ele é gente. Lembre-se que você é gente. Não adianta fanatismo religioso aqui. Você é um ser humano. Um ser humano agregado ao corpo do pecado. E não venha com monstruosidade evangélica, porque isso não existe. Você pode ser atormentado pela angústia, pela ansiedade, pelo desânimo, pela depressão, pela solidão, pela impaciência, pelo medo e pelo mau humor. Você é gente, você não é autômata, você não é robô, você é gente. Eu não estou falando para robô, eu estou falando para gente. Gente que sabe o que é sofrimento, gente que sabe o que é angústia, gente que sabe o que é choro, gente que sabe o que é tristeza. Agora eu quero reportar para todos vocês que existem mais pessoas internadas hoje por doenças da alma do que por problemas físicos. Há mais pessoas internadas pelos fatores psíquicos
do que pelos fatores somáticos. E olha, pastor Moab, 70% dos evangélicos procura psiquiatras, psicólogos e psicanalistas. 70% de evangélicos. Com psicotrópicos. Eu não tenho vergonha de dizer que passei pela síndrome do pânico, passei pela depressão, me tranquei no Sabe o quarto. que é isso? Um ser humano que se restaura das cinzas, que sai das cinzas para o evangelho. Isso requer uma força de vontade da gente também e a participação divina. A participação divina. Então, muitas pessoas se acomodam em determinados estágios da vida e alucidam na sua próprio mundo imaginário algo inexistente. Há pessoas que sofrem por antecipação. Ainda não começou a chover. Pensamento acelerado. Acelerado. Não começou a chover ainda, ele já armou o guarda-chuva. Ele nem sabe se vai chover, mas ele já armou o guarda-chuva. Pastor Então, Napoleão, isso... sem querer te interromper, Sim. o que é que o senhor acha que a maioria dos evangélicos, principalmente nós pentecostais, atribui a depressão, as doenças psicossomáticas, a demônios? É preciso que haja sensibilidade nisto. Claro que por trás do mundo das doenças, do mundo das angústias, das perplexidades, das tribulações, existem influências demoníacas. Mas nem tudo é demônio. Nem tudo é demônio. Não sejamos fanáticos. Se aproveita do estado de deprimência. Olha, irmão, a vida cristã deve ser centralizada em parâmetros. Lembra-se quando Deus colocou uma nuvem sobre o povo hebreu no deserto? Deus deu uma lei. Deus é um Deus de leis. Qual foi a lei que Deus deu para Israel? Sobre os auspícios da nuvem. Deus disse, olha, vocês não devem andar na frente desta nuvem. E vocês não devem andar atrás desta nuvem. Vocês devem andar debaixo desta nuvem. O que era que Deus estava nos ensinando com isso? Na frente da nuvem, Deus estava ensinando-nos o seguinte. Não seja fanático. Porque a vitória não está em quem corre, a vitória está em quem chega. É verdade. Porque muitos correm, porém não chegam. Cansam no caminho. Eu já estou há 52 anos neste caminho e ainda não cansei. Graças a Deus. Estou vivendo a melhor fase da minha vida. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Com saúde, com alegria, com as bênçãos de Deus e muito bem casado com uma pessoa maravilhosa que é a doutora Virgínia. Eu lembrei agora dos Gideões que o senhor se agachou lá no púlpito e disse, estou com 70 e poucos anos sem vazar óleo e sem quebrar o motor. É 7.1. Sem vazar óleo e sem ratear o motor. Então, meus irmãos, ele disse também para você não andar atrás da nuvem. Não seja omisso, não seja formalista. Na frente, fanatismo. Atrás, omissão. Então, para nós chegarmos em Canaã, temos que termos compasso na vida. Nem tudo é demônio e nem tudo é doenças. Tem que agregar valores. Senão, para que médicos? Se tudo é demônio. E a medicina está lá em Gênesis, quando já havia os cadáveres, já eram embalsamados, já havia um grande poder de ciência. Reverendo, normalmente as pessoas atribuem a demônios as doenças psicossomáticas. As doenças do corpo, coração, sangue, rim, corre para o médico, vai para o hospital. Mas quando se trata de uma depressão, uma síndrome do pânico, é demônio. Não é demônio.
Não pode ter sido alguma coisa que aconteceu na infância, ou até mesmo É, na atualidade. Eu mesmo, que uma vez daqui de Natal para Brasília, as duas turbinas do avião da TAM começaram a falhar e o avião começou a cair, e foi algo muito terrível, e outras coisas que passei mais. Então, as pessoas atribuem demônios mais às doenças mentais. E o interessante é que é. existe a medicina, né, cardiologista, oftalmologista e os médicos especializados para a mente, que são os psiquiatras, os psicólogos. E Perfeitamente, hoje né? a igreja, os evangélicos, não generalizando, não querem recorrer a isso. Dizer, não aceito a tarja preta, eu não aceito esse remédio, eu não vou parar de tomar. E, infelizmente, alguns têm surtos e acabam cometendo o que o senhor falou, suicídio. Pois é. Então temos que ter muito critério, muita prudência para avalizar as coisas. Avalizar as coisas, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à praia. Deus, a medicina, o que Deus, o que é paradoxal, a palavra, o que não enquadra-se dentro da palavra, é a chamada falsa ciência. O que não enquadra-se dentro da palavra é a chamada falsa filosofia. Sim. E se você for olhar para a filosofia, a Bíblia tem tudo. A Bíblia tem ciência, a Bíblia tem religião, a Bíblia tem matemática, a Bíblia tem código internacional de leis civis. Por que Jesus falava em verdade e em verdade? Por que isso? Por que ele só não dizia em verdade? Em verdade, em verdade. Por que isso? Porque quando ele falava em verdade, ele estava recorrendo ao Código Internacional de Leis Civis. Estão lá em Levítico. O testemunho de dois é verdadeiro. Por que é que Deus mandou 2 anjos para tirar uma pedra da sepultura, se um anjo só tirava? Se um anjo só vence 185 mil soldados, por que o anjo não tira uma pedra? Ele manda 2. Porque o testemunho de 2 é verdadeiro. É igual doutrinas fundamentais. Só é doutrina fundamental quando estiver escrita em 2 ou 3 lugares. Eu nunca devo pegar uma verdade para formar uma doutrina. Porque uma verdade sem texto, ela é um pretexto. Em verdade, é verdade. É a somatória das testemunhas. Então, eu tenho que ter muito cuidado e ser muito flexível e brando para entender as coisas de Deus. A vida é assim, a vida tem que ser dosada. Comer demais, ofende. Comer de menos, ofende. Dormir demais, ofende. Dormir de menos, ofende. Então, tem que mantermos um equilíbrio na vida espiritual, na vida, em todo espaço simétrico da vida, deve haver um equilíbrio na nossa parte. Em tudo. Tudo. Porque a ciência tem identificado assim, vamos aqui. Vamos agora ver as doenças da alma. Qual as principais doenças que atingem a alma? Eu vou começar por um muito pesado. Posso falar nele? Sim. O pecado não confessado. Aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. Não, se fosse assim, não é assim. Aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará. Alcançará. O verbo está no pretérito futuro, porque após a confissão do pecado, segue o fruto do arrependimento. Então, gramaticalmente, a Bíblia está certa. Gramaticalmente, a Bíblia está certa. Então, o pecado é um tipo de câncer da alma. Há pecados por comissão, pecado por omissão, pecado perdoável, pecado não perdoável, pecado para a morte
e pecado não para a morte. Os capítulos 1, 2 e 3 de Paulo aos crentes em Roma trata da martiologia em todos os aspectos. Quer dizer, toda a raça humana está debaixo da condenação ali, nos 3 primeiros capítulos. Ali tem pecado por comissão, pecado por omissão, pecado para a morte, pecado não para a morte. Então, o salário do pecado é a morte. Física, espiritual e eterna. Então, qual é o remédio para o pecado? A confissão. Não tem outra saída. E o abandono. Tem outra saída. Você pode, porque não adianta você estar bem na horizontal, aparentemente, né? E não estar bem na vertical. Não adianta você estar bem com o sistema e não estar bem com Deus. Para conhecer a Bíblia, você precisa de inteligência. Mas para conhecer Deus... Perguntaram aí se confessa ao pastor ou a Deus. Acabaram de perguntar. Não. O pecado tem que ser confessado ao sacerdote da igreja. Porque ser pastor significa 2 coisas. Vamos lá agora? Vamos apertar. Quem é pastor vai sentir um aperto agora. Ser pastor quer dizer 2 coisas. Número 1. Aninador de criança. Sabe o que é aninar criança, né? Todos nós fomos aninados por nossas mães. Segundo, ser pastor significa guardador de segredos. Meu Deus. Ser pastor não é pregar bem. Pregar bem o evangelista prega. Ser pastor é guardar segredos. É aninar crianças. Esse era o serviço do sumo sacerdote. Somente ele podia degolar o boi, tirar a tripa, o redenho e o fígado e fazer expiação com sangue. Que serviço é esse? Cruento e mal cheiroso. Esse é o serviço do pastor da igreja. Administrar o patrimônio e ouvir as confissões auriculares. Nós precisamos de ouvidor, de alguém que nos ouça. Ô pastor, dentro desse contexto, um pastor sábio que vai ouvir uma confidência, ele precisa separar 2 coisas. O fato de uma verdade. Enquanto ele não souber separar um fato da verdade, ele pode cometer injustiças ao confidente. Então, Deus tem que dar pastores sábios. Ele tem que ouvir as 2 partes. Enquanto isso, em dúvida pro réu, né? Claro. Um juiz, enquanto ele não souber distinguir o fato da verdade, ele não é um bom julgador. Vamos agora à experiência. Todos os fatos são relativos. A verdade é granítica. A verdade é absoluta. A verdade é inquestionável. Por exemplo, digamos que isso aqui seja um caroço de manga. E eu pergunto ao pastor Moabe, o que é que eu tenho na mão? O que é que o senhor me responde? Caroço de manga. Um caroço de manga. Agora eu lhe pergunto, é um fato ou é uma verdade? É um fato. Como fato, ele é um caroço de manga. Mas como verdade, não é um caroço de manga. Como verdade... Se prova ao contrário... Como verdade, ele é um como verdade, ele é um mangueiral. Porque ela é uma semente que, na proporção que eu planto, aparecem mangueiras. Vamos agora à conclusão da história.
das nossas vidas íntimas, da sua vida íntima e da vida íntima dos nossos irmãos que estão na nossa live, já são quase 400, os homens conhecem os fatos, mas só Deus e você conhecem a verdade. Fato é uma coisa, verdade é outra. Por que é que há tantas injustiças nas igrejas, nos tribunais eclesiásticos? Porque os homens julgam os fatos e condenam, sem conhecer a verdade. Eles não querem conhecer o mérito do processo. Isso. Ele só na superfície ele já condena. Mas eu ouvi dizer, você tem provas testemunhais, cabíveis, está no alto do processo. O ônus da prova é de quem acusa. Enquanto isso, em dúvida pro réu. Perfeitamente. Então, o pastor é um julgador, é um juiz de paz. Sim. É um Samuel. Ele tem que ouvir e destilar o que ele está ouvindo. Tem que ser um homem sábio, inteligente, pacífico, prudente, diplomático, cuja política não é perder ninguém, é resolver os casos. Que a política de Deus, irmão Moab, é não nos perder. Os homens estão fora. Deus joga as últimas cartas para não perder o homem. Acredita nisso? Vamos à Bíblia, vamos à Bíblia. Vamos à Bíblia. Deus disse, eu gosto de Jacó, mas não gosto de Esaú. O que é isso? Política social. Política social. Então, um Deus que tem organismo de salvar Manassés, ele já me disse quem ele é. Diferente dos homens de hoje, né? Que qualquer coisa joga a sentença e ficam até mal. Não fala com as pessoas mais, não. Eles ficam mal. Eu nunca vi um crente ficar mal do outro. Isso é um desserviço ao reino. 3 coisas estão aí. Ignorância. Aí vamos a Rui Barbosa. Rui Barbosa. O maior jurista dessa nação. Sobre a ignorância, Rui Barbosa diz assim, a ignorância é o principal fator dos erros e dos crimes. Segundo, falta de espiritualidade. Terceiro, falta de valorização do ser humano. Como é que você consegue aceitar o primeiro infanticida da terra, hein? Meu amigo, eu estou falando de Manassés, o pior ímpio desta terra, o matador de criança. A Bíblia diz que a polícia pegou Manassés nos espinhais. Eu não sei o que ele foi fazer lá. Lá nos pés de espinhos. A polícia pegou ele, levou ele para a cadeia e prendeu. Na cadeia, aquele infanticida se arrependeu e pediu perdão a Deus. Diz o que Deus fez. Se fosse agora, eu duvido. Ele estava morto para sempre. Porque hoje, Deus... pastor, eles não, não estão voltados a cuidar do pecador que caiu, se feriu e precisa ser sarado, cuidado. Muito pelo contrário. Parece que pegam o ferido para acabar de matar, para acabar de destruir. Porque uma coisa... a missão não é restaurar, a missão é acabar de matar. Porque uma coisa é o pecado premeditado, é o pecador que peca por intuição, porque gosta do pecado, porque ama o pecado, porque não vive sem pecar. É diferente. E outra coisa é um acidente de percurso. Sim. Peraí, vamos para a Bíblia, É aquilo que Jó disse.
aquilo que eu mais temia, isso me sobreveio. E nenhum homem está isento disso. É verdade. Esses déspotas que se acham dono da razão, entre aspas, viu? A qualquer momento pode escorregar no caminho. Sim. Sabe por quê? Porque a terra é minada e as minas, eu sou militar, as minas são invisíveis. Nem detectores, tem minas que nem o detector detecta onde elas estão. Meu Deus. Cuidado com as minas, amigo. Você que mata as pessoas, que não fala com as pessoas, porque as pessoas têm um acidente de percurso na estrada. Você que se diz melhor do que Deus. Cuidado, cuidado. A justiça de Deus um dia vai te procurar. Eu já vi disciplinas, pastor, de 10 anos. Isso existe? Isso realmente é para restaurar o obreiro? Ou é para acabar de matar aquela pessoa? É para acabar de matar. E aquela oração de Davi, né, mano? Caiamos nós nas mãos de Deus, porque são grandes as suas misericórdias, e não nas mãos dos homens. E se trocar de ministério, então, Pronto, acabou. Não tem mais valor de nada. não serve mais para nada. Nem no púlpito senta. O pior tribunal que existe nesta vida é o tribunal eclesiástico. Sim. É um tribunal de inquisições, onde a palavra misericórdia é tirada, a palavra amor é inexistente. Tem pessoas que não deviam nem usar a Bíblia, porque na Bíblia dele nem tem amor, nem tem a palavra misericórdia. Porque aqui tem. Agora, o exercício da misericórdia e o exercício do amor é diferente. Uma coisa é você ler, outra coisa é você exercitar o que você está lendo. Cadê o exercício? Temos uma Bíblia decorada, somos inteligentes, decoramos os textos, mas na hora de exercitarmos, de colocarmos em prática, aí nós fugimos. Porque o amor de Deus não está em nosso coração. Meu pastor, chega um obreiro na congregação do senhor, que o senhor está pastoreando, ou que o senhor é presidente, e chega até o senhor e diz, pastor, eu estou enfrentando a depressão, a síndrome do pânico. O que fazer, pastor? Colocar debaixo do braço, trazer para perto de si, a ovelha está em perigo, e agora chegou a vez do pastor. Usar todos os seus atributos pastorais para socorrer, é o ministério de socorro. Está na Bíblia. Socorrer. Porque o ministério mais relevante, Moab, que existe na terra, eu queria que Deus desse a todos os nossos pastores, é o ministério da Cruz Vermelha. É verdade. E era para todos os ministérios ter um certo tipo de time de psicólogos para tratar dos pastores, né? Claro, se não é a minha área, eu tenho que levar o meu pároco à área devida e necessária. Meu filho, isso aqui foge da minha alçada, mas eu tenho alguém para tratar esse caso. Venha comigo. Não vou lhe perder de vista. Por isso que tem pastores que se matam, que eles implodem. Claro, irmão, ele se encontra encurralhado. Procura seu pastor dá as costas. Isso é a última instância. Quando surta é de vez e se mata. Se mata. A falta de amor. Pastor, me permita falar isso com toda a simplicidade, mas para nós que somos ministros, eu sou uma criança perto do Senhor, eu tenho 15 anos de ministério, 8 anos de pastorado, eu sou uma criança perto do Senhor. A live vai cair em 20 segundos. O senhor me permite voltar? Tem muita gente gostando? Gente, a live vai cair agora em 10 segundos. E eu vou voltar com uma pergunta maravilhosa para o pastor Napoleão Falcão. Vou encerrar agora, vou salvar a live e entro de novo. Fique conosco.